na sua maneira de pensar ou conceber, né, que é muito maior aquilo que Deus tem a nos oferecer do que simplesmente bebida, sexo, ambição, enfim, tudo aquilo que a humanidade mesmo nos oferece, né? E é bastante interessante ele ter colocado esse contexto aqui no meio dessa aula, né? Para fazermos refletir, né? Como tomamos leite ainda, né? Como somos ainda crianças, né? No modo de sentir, de sermos cristãos ainda que não conseguem compreender a grandiosidade daquilo que Deus tem a nos oferecer, né? É muito mais do que nós temos hoje e muitas vezes recusamos isso por alguma questão rápida e passageira, né, nas nossas vidas, né? Muito bem. Aí ele vem nos afirmar que... Opa! Rosana, Oh, rapidinho, só comentar essa parte aí. sim. O Lewis é muito bom em ilustrar essa como a gente às vezes escolhe errado, né? Ele Então aqui, experimentou isso, né, na pele, né, muitas vezes, né? exatamente. E aqui, quando ele fala assim, olha, está com a Covid, Jesus está nos despertando das nossas preferências suicidas, ou seja, É, nós estamos vivendo buscando, brigando por causa das nossas coisinhas aqui na Terra, sim, sabe? Por causa do dinheiro, por causa brigando com as pessoas, por causa de um pouquinho de poder, sabe? Dentro da família, dentro de grupos de amigos. E tudo isso está levando a gente para uma morte eterna, um suicídio. É por isso que ele fala um suicídio, né? é um suicídio, na E, verdade, né? e aí a gente está como? A gente está brincando no meio do barro, num lugar cheio de esgoto, e a gente nem imagina o que seria ir brincar numa praia limpinha, entendeu? É isso que ele está Exato. querendo dizer. Então, quando ele ainda mais ele usa esse exemplo da Torre de Siloé, no meio do desastre, olha, Sim, ele está tipo, olha, a visão de vocês está muito, muito medíocre. Vocês estão olhando por que aquelas pessoas mereceram a morte com o em Covid. vez de voltar-se para si mesmo, né? Exatamente. Você, por que o tsunami acertou? Porque anteontem foi 11 de setembro, né? Então, Sim, aquelas 3.000 pessoas que morreram dos atentados às Torres Gêmeas, o que elas fizeram para merecer isso? Eles eram mais pecadores? Não. Olhe para você, porque você podia estar lá e amanhã pode ser você com Covid, com o atentado terrorista, no meio do incêndio aqui em Rio Preto, né? Um acidente de trânsito, sei lá, atacado por uma capivara na represa, entendeu? É, tipo, o que Jesus está essa foi mostrando boa, hein? é realidade rio-pretense. Jesus está mostrando, olha, a noção de arrependimento tem que mostrar que isso aqui, a gente é só uma brincadeira com poder, ele usa, né, bebida, sexo, ambição. A gente está brincando quando tem um valor infinito que a gente está desprezando. Se a gente não voltar para ele, não se arrepender, é uma tendência suicida. Olha, Jesus É, está aqui, eu vou te salvar para sempre. E a gente está dando as costas para isso, né? É isso que ele está querendo dizer. Por isso que é despertando dessa preferência suicida. Ó, suicida, né? Somos é, na, suicidas, na verdade. na Covid, você é chamado a olhar para um valor muito maior do que o valor terreno. Perceber que as suas ações estão te levando para um caminho suicida. E falar assim, olha, não é isso, não é isso. Existe um valor, um valor eterno, muito maior. E se você redirecionar, realinhar em Cristo, você sai dessa preferência suicida e vai para uma preferência de vida eterna. Pois é o que ele fala sobre estarmos com os olhos voltados para a morte e ele vem falar de vida para nós, né? Inclusive no texto, né? E realmente, nós somos, nossa
vontade é de estar vivendo aí nessa balbúrdia, enfim. Mas nós temos que negar isso. Assim como ele pediu para que nós negássemos as nossas vontades, aquilo que está dentro do íntimo do nosso coração, para poder seguirmos de verdade o Senhor. Mas ele vem aqui nos instigar a confiar em Cristo. Acho que toda essa situação que está ocorrendo hoje na humanidade sobre a questão do coronavírus, como ele é um vírus que não escolhe identidade, cor, raça, sexo, é alguma coisa, você nunca sabe, a idade, não, tem jovens também que estão acabando sucumbindo diante do vírus, né? E tem pessoas idosas, como a gente já viu alguns exemplos aí de pessoas de 80, 90 anos que saíram facilmente, né, dessa. Então, eu acho que é uma coisa mais balanceada, assim, a doença mais balanceada que eu já vi assim acontecer nos tempos que eu tenho na minha concepção, assim, porque ele realmente atinge a todos as áreas sociais, todos os países de forma igual, não tem muito o que recorrer, né? O pessoal tentando fazer vacinas, etc. Mas como a gente ouviu a pregação do Allen, né, esses tempos atrás, ainda não, né? Ele ainda está tratando o coração do povo e das pessoas, né? Utilizando ainda esse espanto diante dessa pandemia, né? Em todas as situações. O que Deus está fazendo através do coronavírus é nos mostrar graficamente, dolorosamente, que nada deste mundo oferece a segurança e a satisfação que encontramos na grandeza e dignidades infinitas de Cristo. Ele está mostrando claramente que tudo pode acontecer. Eu estou com saúde, sou jovem, 30 anos, não estou com medo do coronavírus. Eu acho que não que não devemos temer ao coronavírus, eu acho que nós devemos temer, sim, porque nenhum de nós sabe realmente qual o efeito que isso vai trazer para as nossas vidas, né? Às vezes algumas pessoas têm algumas morbidades um pouco mais demonstradas, né? A pessoa, igual o nosso irmão Cláudio, bem obeso e acabou passando por uma situação muito delicada, né? Glórias a Deus, está aí retornando, né? Já o nosso convívio através aí do celular, ainda está dependendo de cuidados médicos, mas o pior já passou. Mas se acontecer, eu não tenho medo do que vai acontecer com o meu corpo, porque se acontecer, vai acontecer, assim como é a vontade do Senhor. Como há algum tempo atrás eu sofri um acidente, tive 28 fraturas, entrei debaixo de um caminhão e pela misericórdia do Senhor, ele me resgatou, apesar disso. E sei que o momento, o impacto de uma morte, ou seja, o que for, mesmo para aqueles que estão na Covid, principalmente são pessoas dependentes de oxigênio, e o que eles fazem? Colocam as pessoas em constante sono ali, para que a pessoa não venha a sofrer. Então a morte não tem sofrimento, assim, eu só tenho medo basicamente do fogo, que eu acho que é uma das piores situações em que acho que a pessoa deve sofrer mais. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, que se acontecer conosco, mesmo jovens, adultos, pessoas já na idade um pouco mais avançada, e tiverem que passar por essa experiência do coronavírus,
que nós devemos confiar no Senhor. Nós temos que estar focados naquilo que Deus quer para as nossas vidas, abnegar aquilo que não é da vontade dele e estarmos voltados a entender que Cristo é a nossa rocha, é onde devemos confiar as nossas vidas, independente do que vai acontecer, independente daquilo que Deus a nos infringir, ou em algum acidente, ou seja o que for, por algum problema de saúde, enfim. Então, dando continuidade aqui. Aqui nós vamos falar sobre esse desespero, né? Citado aqui por John Piper, na questão em que Paulo, que foi aquele que levou a palavra ali na toda a região, né? Ele vem dizer que em alguns momentos ele nem cita do que se fala, ele simplesmente cita o que ocorreu com eles, né? Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Ele não quis nem falar sobre o que aconteceu. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Quer dizer, eles estavam mesmo no fio da navalha ali, né? Nesse momento. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, ele estava numa situação tão... Deus, então, infringiu essa situação na vida de Paulo, ele coloca aqui, para que ele voltasse a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Então, eu acho que é esse tipo de pensamento que nós temos que ter. Deus colocou a Covid, meu Deus, como é que vai ser na minha vida? Como é que não vai ser? Não, devemos confiar em Deus. Na vida ou na morte, confiarmos em Deus. Porque o que era melhor? O que será que foi melhor? Aqueles que foram mortos a fio de faca lá, de espada, no templo, ou aqueles que caíram, sofreram essa queda da Torre de Siloé, ou aqueles que ficaram vivos? Nós não temos essa resposta. Só Deus tem. Mas nós que... Pode falar, comentário? Elton. Opa, seja bem-vindo. Você que recuperou. Obrigado, aí, glória a Deus, irmão. Eu ia até falar, eu que passei por essa experiência do Covid, eu vejo o seguinte, que o Covid e todo o sofrimento, todo o mal que nós enfrentamos como cristãos, ele é uma via de duas mãos, né, na vida do cristão. Por quê? Porque ou ele esmorece a nossa fé, né, e a nossa fé vai sucumbir, ou ele desperta a nossa fé, né? Exato. E um momento como esse tem sido aí uma arma, né, entre aspas, nas mãos dos céticos, né? Porque eles acham que encurralaram Deus, né? Se realmente Deus existe, por que nós estamos passando por todo esse momento, né? Por todo esse desespero, exato, né? Essa pandemia, onde a gente não vê uma saída, né? E o próprio C.S. Lewis, ele dá uma resposta que eu acho muito interessante, né? O sofrimento, ele é o megafone nas mãos de Deus, né? Em meio a um mundo ensurdecido, né? Então, ou seja, Deus está no controle de tudo e ele usa o sofrimento para despertar realmente a humanidade, como você já falou lá no início, né? Isso. Então, Deus, ele continua, como sempre, no controle e usando essa situação para despertar a humanidade que está distante de Deus e virando as costas para Deus, né? Então, assim, a gente tem muita coisa passando pelo sofrimento, né? E sabendo que Deus está no controle de tudo. Amém. Muito bom. Bom ver você por aqui, viu, Wellington? Foi. Obrigado, viu, Zé? Puxa vida, nós ficamos aqui temerosos aqui, orando, pedindo ao Senhor que você para o nosso convívio, tá? Foi muito
chocante. Amém. Eu acho que esses Foi momentos que graças Deus... às orações da igreja que eu superei. Esses momentos que eu acho que faz nos aproximar do Senhor, né? Quando nós vemos pessoas queridas passando por Exatamente. aflição e tudo mais, né? Nos trazem mais perto do Senhor, né? Foi muito bom. Seja E bem-vindo. fortalece a nossa fé. Amém. Obrigado. Nós vamos falar novamente de Paulo aqui, o significado dos espinhos, né? Os famosos espinhos, né? Que Paulo tinha, né? E comentava, né? Ele vem falar aqui, né, em 2 Coríntios 12, de 7 a 9, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A versão NVI, né, que está um pouquinho diferente da nossa RA, né? Mas o importante é que Paulo aqui dá o testemunho, né, de que essas coisas vêm nos mostrar para que as nossas aqui, podemos dizer, as grandezas das revelações, mas vem nos mostrar também que o caminho que a humanidade segue não é um caminho da vontade de Deus, né? Então, por que sobreveio isso sobre a humanidade? Muitos repensarão, né, a sua vida, né? E muitos, como você disse, Eliton, culparão a Deus. Nossa, por que que Deus, né, permite que isso caia sobre o seu povo, né? Essa maldade, né? Essa ira sobre o povo de Deus. E aquele que era, até mesmo são tirados de nós, aqueles que são apartados, né? Enfim. Mas nós não temos todas as respostas, né? Para tudo isso. Nem Deus nos dá. Talvez através da sabedoria, você estando cada vez mais próximo do Senhor e talvez essa revelação que Paulo teve, talvez venha sobre as nossas vidas, né? Mas eu vejo que Deus é soberano e mesmo com os espinhos e sobre os problemas que a humanidade recebe, devemos glorificar, né, ao Senhor, né? E isso nos leva novamente a voltar ao tema da aula, né? Arrependimento, né? Arrependimento que aqui diz, né, na perda, ganho. Por quê? Na verdade, a gente está colocando aqui Paulo novamente, né? Na carta de Filipos, né? Aos Filipenses, né? Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. De repente a gente possa dizer assim, nossa, mas esse era Paulo, né? O vaso escolhido por Deus e tudo mais, né? Mas ele é um testemunho, uma pessoa com do qual a gente possa ver aquilo que ele nos deixou de ensinamentos, né? Dizer que todas as coisas para ele nesse momento da vida dele, tudo aquilo que ele havia deixado, porque ele era Paulo era um romano, era um cidadão romano, era um cara que tinha já sua situação estabelecida, uma pessoa de respeito, e de repente ele abandonou tudo isso. Claro que tudo isso que as pessoas viam nele, assim como você vê de repente aí um ministro, uma pessoa toda poderosa, de repente abster de tudo isso e considerar tudo aquilo que ele vivia e experimentava um lixo.
porque ele via que na perda dessas coisas significava ganho para as coisas de Deus. E é difícil hoje você pegar a sua cruz e seguir ao Senhor, né? Como Paulo fez aqui. Porque os nossos corações estão muito ligados. Eu vejo assim, conforme vai passando o tempo, a gente vai ganhando um pouquinho mais de sabedoria, né? A gente vê isso, e misericórdia de Deus para as nossas vidas, a gente vai vendo isso com mais clareza. Mas eu vejo assim que para a juventude, para aqueles, para os jovens, para os adolescentes, é difícil compreender isso, né? Ter que abster de certas coisas que na verdade são perdas nas nossas vidas para ganharmos mais nas coisas de Deus. Mas todos os testemunhos da Bíblia nos levam a esse pensamento nessa condição, né? Para abstermos as coisas que não nos significam nada para a vida eterna e levarmos para lá coisas que ressaltam esse ganho, né, para Deus, né? Vamos lá. E aí, vamos à conclusão. Eu fui bem sucinto, tá? Para a gente não estourar, não entrei em muitos detalhes, porque esse tema é uma das maiores lições aí do livro, né? E eu não sou o melhor professor aí da aula bíblica, né? Da EBD para estar passando isso, mas por algum motivo o senhor me escolheu para isso, né? Então, eu concluindo, ele vem dizer aqui o que significa arrepender-se, né? Que é o tema principal de toda essa lição 9, né? O que significa arrepender-se? Experimentar uma mudança de coração e mente, que valoriza Deus em Cristo, mais do que a vida, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Esse é o verdadeiro arrependimento, né? É quando você experimenta uma mudança de vida no teu coração, os seus pensamentos conseguem limpar determinadas sujeiras, né, entre aspas, aí que vivem contaminando o nosso dia a dia, as coisas em que nos relacionamos, com o mundo em que estamos ali, temos que experimentar essa situação, em conviver com pessoas ímpias e tudo mais, né? Eu acho que esse é o que todos nós buscamos, né? Esse significado, né? De experimentar uma mudança não só na questão de você se converter, né? Porque se converter é o início das coisas, né? Não é o fim, né? A conversão para as coisas de Deus que condizem ao arrependimento, começam a refletir na sua vida coisas que realmente são boas para você ou não. Começam a experimentar através do conhecimento daquilo que Deus tem nos dado, dessa sabedoria que Deus tem nos dado através da sua palavra, para que a gente possa confrontar isso, né? Eu acho que é importante esse debate, né? Essa luta, né? Mas que nós consigamos sempre que as coisas voltadas a Deus tenham vitória, né? Não no nosso tempo, não quando a gente quer, mas segundo a vontade de Deus. É isso aí, gente. Eu deixo aberto aí para alguém quiser fazer algum comentário, alguém quiser complementar alguma coisa que eu deixei aí. Quer falar, Rafael? Quer falar mais alguém? Um apontamento. Só complementando. Sim. Quando eu estava vendo esse capítulo, e aí depois o seguinte, eu percebi que parece que ele dá meio que o coração da segunda parte do livro, né? Ele parece das duas principais respostas, que ele
parece que ele mais caprichou para dar, sabe assim? Que nesse capítulo, é ali logo depois, quando a gente está falando de instigados a confiar em Cristo, que ele fala com todas as letras, né? E aí, para mim, é o coração dessa segunda parte. O que Deus está fazendo através do coronavírus é nos mostrar que nada neste mundo oferece segurança e a satisfação que encontramos na grandeza e na dignidade infinitas de Jesus. Parece que assim, ressaltar que ficou o jeito que ele escreveu é muito, parece que é aonde ele quer chegar mesmo, sabe, com essa segunda parte. Depois no próximo capítulo vai ter um outro momento assim também. Acho que essas são as duas principais respostas da segunda parte do livro, né? E essa primeira, então, é justamente mostrar que o mundo não oferece a segurança, a satisfação. Nada que fazemos, né? Nem o nosso direito de ir e vir, nem o nosso emprego, nem a nossa saúde, nem o nosso dinheiro. Nada disso se compara à satisfação na grandeza e na dignidade de Jesus. Então, parece que isso é bem o core, né, o coração dessa segunda parte do livro. Mas muito boa aula, é isso mesmo. Legal. O que me chama atenção, e esse ponto que o Rafael falou aí, é o que mais me chama atenção com relação à satisfação na grandeza de Deus, nos satisfazemos na grandeza de Deus. Mas antes disso, o próprio tema também, e a história narrada na Bíblia, é interessante porque o nosso primeiro ato, muitas vezes, é tentar analisar o pecado dos outros. Né? Por que Deus fez isso? Será que o fulano estava em pecado? Será que é assim que funciona? Por que ele foi parar? Por que fulano não morreu e o outro morreu? Né? Mas Jesus trata e aponta para a gente. Então, o fato, nessa questão, não são os outros. A mensagem é para nós. Então, a gente tem a necessidade aí agora de olharmos para nós e falar assim, como é que está a minha vida? Né? O que é que eu tenho feito? E aí todas as mensagens são ligadas, na verdade. E na semana passada a gente falou sobre a segunda volta de Cristo, né? Isso. E assim, o que eu estou fazendo com isso? Né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu tenho lidado com isso? Tá bom? E muitas vezes quando a gente é jovem, e eu não sou um jovem, tá? Claro, mas o jovem, e eu já fui jovem, a gente despreza muito essa questão de futuro. O futuro é agora, né? Dizem. Então você não se preocupa muito com o que vai acontecer, e aí você despreza, como quem fala assim, quando chegar na frente eu resolvo esse negócio meu com Deus. Vamos deixar a coisa aí assim mesmo, né? Lá na frente eu resolvo isso. Só que às vezes a gente não tem tempo de resolver as coisas. Não dá tempo, né? Não dá tempo. As coisas acontecem. Uma hora você para debaixo de um caminhão, como você falou, Deus teve misericórdia de você, entendeu? Assim como teve misericórdia de mim também em vários aspectos na minha vida. O fato é que a gente não sabe. Então, isso nos fala o quê? Precisamos resolver nosso problema agora, já, hoje, tá? E viver uma vida junto com Ele. Isso é um ponto. E isso entra na satisfação, tá? Então, muitas vezes a gente carrega uma angústia, uma tristeza no nosso coração muito grande, mesmo estando dentro da igreja, tá? Principalmente os mais jovens, que é aquela incerteza, né? Do que vai acontecer, como é que vai ser. E a gente, nessa atuada, a gente costuma colocar as nossas esperanças em várias coisas. Em várias coisas. Até mesmo no nosso cotidiano. Então, a gente fica procurando motivos para nos alegrar. E quando essas coisas não acontecem, a gente se frustra. Porque quando você se apega a qualquer coisa que não seja Cristo, você vai se entristecer. Você pode ter certeza disso. Então, o fato de a gente encontrar satisfação em Deus é muito importante isso. Então, há uma necessidade de estarmos ligados nesse sentido a Cristo, o tempo todo, porque só Cristo nos satisfaz e preenche esse vazio na nossa vida. Falando mais especificamente. E eu lembrando da minha mocidade, da minha juventude, quantas vezes eu passei por isso, buscando encher a minha vida com várias coisas que, sinceramente, só me trouxeram problemas, né? Só me trouxeram problemas, dor de cabeça, e eu posso falar para vocês que Deus me livrou de certas coisas
na minha vida por misericórdia mesmo, por questão de horas. Eu poderia ter tomado um outro rumo na minha vida. E é pura misericórdia de Deus mesmo. Então, há uma necessidade da gente fazer isso. Estarmos ligados a Ele. E é um esforço que a gente tem que fazer, sim, de meditação, de oração e de arrependimento. Você reconhecer realmente que você depende dele para todas as coisas. Nós dependemos de Cristo, né? E buscar essa satisfação em Cristo e em Deus. E ser corajoso para tomar decisões, né? Muitas vezes nós temos que tomar decisões, até mesmo mediante amigos que falam para a gente, e aí, vamos fazer isso aqui, né? E você fala, não, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso, não é o rumo que eu quero para minha vida. E você fala, não vou fazer, tá? E tomar a decisão certa. Então a gente precisa fazer isso muitas vezes. Ser corajoso também e falar, eu vou seguir esse caminho, sim, né? E esse caminho teu que você está me propondo é uma furada. Não vou fazer isso. Tá bom? Maravilha. Gente, eu acho que posso falar uma coisa também? Pode falar, Gabriela. Licença. Aquela questão que meu tio falou sobre a gente ter que olhar pra gente, né? E não pro outro, julgando o outro. Sim. O tio dela sou eu, tá bom? Só para lembrar quem é o tio dela, tá bom? É verdade, meu tio Douglas. Eu acho que isso a gente tem que fazer isso não só diante da morte. Sim. Assim, a pessoa morreu, o que será que ela fez? Tem alguma coisa errada, né? Foi juízo. Eu acho que não é só diante dessa situação. Que eu acho que eu falo isso porque é uma dificuldade minha, né? Eu tenho que, me policiar muito para não fazer isso. Mas, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa, hoje é mais na internet, né? Falando alguma coisa absurda, tanto sobre religião, sobre política, sobre qualquer coisa, com uma cosmovisão diferente da nossa. Que não, né? Uma cosmovisão não cristã. E a gente fica, meu Deus do céu, como que essa pessoa pode falar uma coisa dessa? Como que, né? Às vezes até pensa coisa errada, né? Tipo, nossa, que nem devia, né? Enfim, pensa coisa errada. Mas eu tenho muita dificuldade com isso. Veja, eu lembro que em períodos de eleição, que muita gente... A religião foi muito atacada, né? No 2018. Sempre, né? 18. Então, aí eu via movimentos, assim, fazendo coisas horríveis, em igrejas, em qualquer coisa. E eu ficava, meu Deus, essas pessoas têm que ir pro inferno, sabe? Tipo, eu ficava louca da vida. Mas aí eu tenho que pensar, né? Tipo, não, podia ser eu, se não fosse a graça de Jesus, eu poderia estar ali também, né? Então, não é simplesmente, tipo, a pessoa morreu, fez alguma coisa errada, mas a pessoa está viva e fazendo alguma coisa errada, eu acho que a gente tem que ter a consciência, né, podia ser eu ali. Eu não tô na igreja porque eu quero, eu não fui até Jesus porque eu sou boa, né? A gente quer fugir, né? Normalmente isso. A gente quer sair desse... Mas é isso. Na verdade, vamos colocar assim, numa linha de tempo, Paulo se converteu já adulto. Uhum. Antes de Paulo se converter, ele era um perseguidor dos cristãos. E todo mundo olhava com essa mesma visão que você tinha de Paulo. Nossa, é um perseguidor. Como é que pode? Tinha que ir para o inferno. Enfim. E Deus fez dele uma ferramenta de divulgação da palavra dele. Por isso que é difícil a gente fazer um julgamento, porque essas coisas são de acordo com o tempo dele, não é com o nosso, né? Exato. A gente tem que ter um olhar, a gente não é Jesus para julgar, tipo, não, ele vai para o inferno, ele não vai para o céu. A gente tem que olhar com um olhar de misericórdia e pedir para ele se converter, não para ele morrer, né? Exato. A gente vê assim os testemunhos, é importante a gente ler a Bíblia justamente para entender esses testemunhos, né? Ele era um perseguidor e Deus então o converteu, né? Converteu seu coração
para as coisas dele, né? Escolheu, Paulo foi o vaso escolhido, né? Mudou totalmente, convergiu, né? Totalmente daquilo que ele acreditava, mas utilizou um homem que tinha concepções erradas, mas um coração voltado para as coisas de Deus, né? Talvez essas pessoas que você estivesse vendo julgando, uns estão jogando pérola aos porcos mesmo, né? Aquela história de simplesmente ataque gratuito, né? Mas você não sabe quando Deus irá chamá-lo para confrontar, né, com as coisas dele, né? Obrigada. Certinho? É isso aí. Gente, É bom isso aí, domingo para então, né? vocês. E Deus abençoe todo mundo. Agradeço aí. Vocês me desculpem por alguma bobagem que eu acabei colocando aí. Mas é um prazer muito grande estar aqui reunidos com vocês, tá? Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, Obrigado a gente. todo mundo. Deus abençoe, então, todo Deus mundo. abençoe. Deus abençoe. Bom domingo para vocês. Até a próxima. Acho que a próxima aula é do Neto, né? Se não me engano. Tá bom? Tá. Então, tchau, geral. Todo mundo. Tchau, Deus geral. abençoe.